Às vezes você acorda mal-humorado e não sabe por que acordou mal-humorado. O que eu tenho? Por que eu estou assim hoje? Eu não estou bem. Mas como você não está bem? Não sei. Não, nada aconteceu de errado, mas eu estou mal hoje. Não é isso? E tem gente que cada pessoa pensa de um jeito e é muito difícil se autoconhecer. E eu queria fazer uma pergunta aqui antes. Em termos de evolução, você acredita que o universo evolui? O universo evolui? Sim, né? Tem buraco negro, tem estrela que morre, tem estrela que nasce, não é? Algumas vão se maturando, vão perdendo a luz, vão morrendo, não é? Então, o universo evolui. O planeta Terra evolui? Sim, era uma crosta seca, de repente vieram os mares, as plantas, o ser humano, não é? Então o planeta evolui. O ser humano evolui? Deveria, pelo menos. Então nós notamos que o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todo o universo, tudo que Ele cria evolui. Querendo ou não, vai evoluir. E se nós fomos fadados a evoluir, nós vamos ter que evoluir de qualquer jeito. Por bem ou por mal, você vai evoluir. Porque nós, quando nascemos aqui, nós nascemos pelados e ignorantes. A gente não sabe nada. E a gente vai evoluindo com crescimento, com pensamento, com emoções, e a gente vai crescendo. Só que tipo de evolução é esse? Como é que eu me evoluo, como é que eu cresço, como é que eu passo a me autoconhecer? Eu tenho que pesquisar, estudar, ir atrás. Mas o que eu devo conhecer de mim? O que eu devo saber de mim? Para eu ser uma pessoa melhor do que eu sou? Como é que eu posso evoluir? Eu queria citar a você que nós temos várias coisas que a gente deve se preocupar. Crescimento profissional. Quem não quer aqui ganhar dinheiro no futuro e ter que bancar a família, não é? Ou ganhar dinheiro. Então você tem que ter uma carreira, ok? Crescimento profissional. Crescimento intelectual. Pô, eu nasci bem burrinho, né? Eu tenho que estudar, pesquisar, fazer faculdade. Então, crescimento intelectual. Tem o crescimento moral, que para mim é o mais importante de todos eles. É você nasceu basicamente com instintos, e eu quero transformar isso em sentimentos. Então, todo mundo, você já notou como, por exemplo, os animais que têm instinto muito mais do que nós também temos instintos. Instinto de sobrevivência. Você vai dar comida para 2 cachorros, né? Porque a sobrevivência dele, ele come rápido, né? Você põe a comida, ele... Por quê? Sobrevivência. Vai que essa comida some, vai que alguém come primeiro do que eu, então eu vou comer primeiro, não é o que o cachorro pensa? E eu chamo você para jantar na minha casa, eu estou morrendo de fome, igual você. Eu falo assim para você: por favor, sirva-se. Se eu estou na sobrevivência, eu não tinha que comer primeiro? Por que eu falei, por favor, sirva-se? Olha que bacana. Porque eu tenho um lado moral agora, não é? Eu tenho um lado intelectual muito bacana, que as pessoas vão começar a ver que eu sou uma pessoa que respeito. Então eu troco maus sentimentos como ódio, violência, egoísmo, orgulho, mágoa, e eu troco por amor, por respeito, por consideração. Entendeu a diferença? Muito bem. Então vamos tentar nos conhecer um pouquinho mais. Dá um pulo aí para mim. Então a gente precisa se autoconhecer, não é? O que é o autoconhecimento? Eu me conhecer. Capacidade inata que permite perceber de forma gradativa, gradual, aquilo que nós precisamos transformar em nós. Mas é inata. Quer dizer que está dentro de nós. Deus nos fez assim. Querendo ou não, você vai evoluir. Tem gente que até estaciona um pouco, mas vai pagar um preço por isso. E nós vamos estudar isso hoje. Tem um livro chamado Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um livro espírita. É um livro de perguntas e respostas. Na pergunta 919, ela pergunta assim: qual o meio mais eficaz para melhorarmos nessa vida e resistirmos às tentações do mal? Ser uma pessoa melhor,
Qual o melhor meio que existe? A resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu fui pesquisar quem era esse sábio. Que sábio é esse que falou que deve conhecer-te a ti mesmo? É esse aqui, ó, Sócrates. 400 anos antes de Cristo, Sócrates já era um filósofo, um sujeito extremamente culto. Ele foi, inclusive, o precursor de uma filosofia que ficou para toda a humanidade. E um dia Sócrates, ele foi visitar um templo em Atenas, na Grécia. E esse templo era um templo chamado Oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos. Aqui estão as ruínas desse, devia ser a coisa mais linda do mundo. E Sócrates chegou lá e se emocionou com a suntuosidade daquele templo maravilhoso. Ele entrou dentro do templo, Sócrates, e ficou emocionado. E quando ele viu no portal do templo, estava escrito assim: conhece-te a ti mesmo. Sócrates ficou impressionado. E ele entrou, e aquele templo foi dedicado ao deus Apolo, por 7 sábios que fizeram os trabalhos lá. E Sócrates ficou impressionado. E ele mudou toda a sua filosofia. E a partir de aí, Sócrates se tornou uma pessoa diferente. E lá dentro do oráculo tinha uma outra frase: nada é em excesso. Ele aprendeu que tudo que é demais faz mal. Até água, se você tomar muita água, vai dilatar teu estômago. Tudo que é demais passa. Tudo que é em excesso faz mal. Primeira dica. Importante, né? Então, buscar o equilíbrio é uma coisa importante. Por falar em equilíbrio, todo mundo já foi no circo e viu aquele sujeito que põe aquela hastezinha e ele gira o prato e ele vai pôr naquele mundo de prato, né? Quando ele chega no último aqui, o prato está quase caindo lá. Ele corre aqui e o outro prato aqui, aí o segundo aqui, aqui ele vai cair. Ele lá, assim, essa história do sujeito de deixar que todos os pratos andem é igual à nossa vida. Quando a gente quer evoluir, a gente tem que buscar muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que cuidar do meu lado moral, financeiro, intelectual, religião, namoro, emoção, comunicação, que o Walter explicou aqui, que nós temos que aprender também. Pô, é tanta coisa que eu tenho que aprender, que é o equilíbrio a vida, não é? É difícil conseguir tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho que evoluir. É uma obrigação minha evoluir. Por isso que nós estamos aqui, para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, como é que eu posso me conhecer, né? Qual a forma, então? Como é que eu passo a entender a minha vida? O homem de bem interroga a sua consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Quer dizer que eu tenho dentro de mim, na minha mente aqui, ou no meu coração, uma coisa que Deus colocou chamada consciência. E quando eu faço uma coisa errada, apita. Todos nós sabemos quando fazemos uma coisa errada, não sabemos? Então, vamos tentar ficar bem a par. Pode ir. Para a gente começar a tentar fazer uma reforma íntima. Eu preciso começar a evoluir, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Será que eu sou muito ciumento ou ciumenta? Pô, se eu for muito ciumento, eu preciso mudar isso. Então eu preciso começar a combater esses ciúmes, porque isso vai me fazer mal. Então eu quero mudar. Essa história de querer tem muito poder. Me lembro que agora faz uns 15 dias tem o casamento do meu sobrinho e eu fui na festa, belíssima festa. Tinha um DJ lá bacana, umas músicas super jóias. E eu estava de terno, tudo arrumadão, minha mulher, meus filhos. Então, vamos dançar. Eu falei, pô, eu vou dançar, eu vou tomar uma cervejinha aí e tal. Aí ele falou, não, mas vamos nos divertir. Eu não estava com muita vontade, sabe, de ficar pulando, que nem um macaco lá, música e tal. Mas aí todo mundo se divertindo, eu falei assim, eu vou tomar uma decisão. Eu quero me divertir. Eu vou me divertir, eu vou lá. Eu vou dançar lá, vou pular com eles lá. Eu tive uma decisão de me divertir. E eu me diverti. Olha que interessante. Isso então, tem muita coisa, é uma decisão que você toma. Não é só deixar o corpo te levar. Tudo depende de decisões. Então você precisa começar a se conhecer.
Quais são minhas virtudes? Quais são os meus defeitos? Como é que eu posso trocar os maus hábitos pelos bons? Esse é o grande segredo, né? Se eu sei que eu sou muito vaidoso, eu preciso, tomar cuidado com vaidade, né? Se eu sou egoísta, eu quero as coisas só para mim, ninguém entra no meu quarto, ninguém brinca com os meus brinquedos, ninguém mexe no meu celular. Porém, eu vou tomar uma decisão. Eu vou parar de ser egoísta. É uma luta, é difícil, claro que é, mas tome a decisão, você vai ver que você pode mudar. Tem um psicólogo famosíssimo da década de 80, 90, chamado Maslow. Quem faz aqui faculdade de sociologia, psicologia, análise, ou faz RH em empresas, é obrigado a estudar Maslow. Ele fez essa pirâmide chamada pirâmide de Maslow. E ele estudou as necessidades do ser humano. Quais são as necessidades básicas do ser humano? Isso aqui é científico, gente. O mundo inteiro estuda, ok? A base da pirâmide, a base das necessidades do ser humano é fisiológicas. Ninguém fica sem comida, sem água, sem oxigênio, sem ir na privada. Ninguém fica sem coisas básicas, que é comer, beber, dormir, não é? Então, eu costumo, quando eu dou exemplo aqui, eu costumo pensar num mendigo que está na rua. O mendigo está na rua, ele precisa, o dia passa muito rápido. Ele tem que arrumar comida, lugar para ir na privada, água, ele tem que tomar água. E às vezes está na rua, não tem água, ele tem que procurar uma água, pedir para alguém. Então, as necessidades básicas dele são muito difíceis de conseguir, que são necessidades fisiológicas que nós já temos. Só que você não fica sem. Fica 3 dias sem dormir para você ver. Então, quando o mendigo acha um emprego, ele muda a vida dele. Sabe por quê? Ele passa a ter, subiu aqui, ó, ele passa a ter segurança, que é uma necessidade do ser humano. Por quê? Ele passa a ter casa, proteção. Olha a casa. Chuva, sol, lugar para dormir, proteção contra ladrão com chave na porta. Notou que a vida dele mudou? Então ele começa a ter uma coisa chamada segurança, que é uma necessidade básica do ser humano. Depois que ele arrumou esse emprego, ele já tem a casa dele e tal. De repente ele começa a ter uma profissão, começa a ganhar um dinheirinho. Ele, subiu mais um degrau na escala. Ele já tem família, amigos, ele já tem uma carreira. A necessidade do social. Ninguém fica sem um churrasquinho na laje, ir numa igreja, ou numa religião, ou num centro espírita, ou numa evangélica, porque você tem que se socializar, né? Chamar amigos para brincar, sei lá, para Facebook, sei lá. Ninguém fica sem social. É uma necessidade do ser humano, ok? Depois, esse sujeito que eu te contei, que seguiu a vida aqui, ganhou muito dinheiro. E ele começou a ter uma autoestima. É importante o homem ter estima, se amar, não é? E ele tem vocação já, ele ficou profissional. Aí ele começa a se gostar muito, fica vaidoso. O paliozinho que ele tinha já não serve mais, tem que ser um carro importado. A casa mais bacana, e ele começa a ficar todo vaidoso, né? Isso é a autoestima do ser humano, que é necessária. O homem tem que ter autoestima. Só que depois que ele chegou até aqui, muita gente pensa que termina aqui a história. Não é só isso. Existe alguma coisa muito mais importante do que você pensar no seu sucesso profissional. Que eu falei, lembra dos pratos? Cadê a parte ética, moral? Cadê a parte de autorrealização? Cadê a parte de missão ou autorrealização? Tem muita gente que tem missões importantes na vida, não é? Eu estou dando exemplo aqui do Carlos, do Walter, do colega aqui. Hoje é um dia que ele podia estar lá jogando bola com o filho dele, ou passeando. Por que será que ele está aqui no Rotary Club querendo agradar jovens, atrair jovens para o Rotary? É por dinheiro? Alguém acha que é por dinheiro? Claro que não. Está querendo mudar o mundo, está querendo melhorar o mundo. As pessoas serem melhores do que são, mexer com ética, moralidade, respeito.
que é um daqueles pratos que você tem que manter equilibrado na tua vida. É isso que o Rotary faz, tá? E é isso que eles estão querendo atrair você para isso. Opa, acorda, velho, não é só celular, não é só ganhar dinheiro também não. Tem um outro lado que é mais importante do que isso, tá? Então bacana isso aqui, né? A gente procurar se autoconhecer. Por que eu estou colocando a fotografia desse passarinho aí? O passarinho demora 2, 3 meses para conseguir fazer um ninho. Parece que é fácil fazer um ninho desse, só com o biquinho. Não é fácil não, né? E ele faz com o maior carinho, ele e a passarinha, né? O casal. E depois de 1, 2, 3 meses eles conseguem fazer o ninho, botam o ovinho lá e eles se revezam para proteger o ovinho, para esquentar o ovinho. Então, só que antes do ovinho nascer vem uma tempestade e derruba tudo. Quando ele chega não tem mais nada lá, só está o galho seco lá, tudo quebrado no chão. Ele fica abatido, ele fica com depressão, ele tenta suicídio, o passarinho. Gente, sabe o que o passarinho faz? No outro dia ele começa de novo, normal. Ele começa tudo de novo, só que com uma diferença: cantando. O passarinho, depois que o ninho caiu, o ovinho quebrou, no outro dia ele começa de novo cantando. Tem gente, que fura o pneu, parece que acabou o mundo, né? E se ele perdeu o emprego então? E se a avó dele morreu? Nossa, eu vou morrer. Fica psicologicamente abalado, precisa de psicólogo. Gente, vamos aprender então com a natureza, né? Dá mais um prende para mim. A glória não consiste em cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que for necessário. É fácil a gente evoluir? É fácil equilibrar os pratos? É fácil arrumar emprego? É fácil ter cultura? É fácil ser ético? É fácil ter moralidade? São coisas quase impossível, né, nesse mundo do jeito que está, com tanta gente ruim, que estão esquecendo os reais princípios, né? Que é a moralidade, o respeito, o amor ao próximo, que Jesus deu sua vida, que Ele trouxe para trazer essa mensagem para nós. Gente, não é só dinheiro não. Vamos pensar na nossa alma, no nosso crescimento espiritual. Vamos pensar na nossa vida, em todos os aspectos. Porque Jesus não queria que você só pensasse em religião e também ficasse cego para outras coisas. Ele queria que você fosse inteligente também, que você buscasse estudar, pesquisar, ganhar dinheiro. Porque você tem que sustentar a tua família, velho. E se você não estudar, que emprego você vai conseguir? Então, tudo é os pratos que eu te falei, o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. É fácil? Claro que não. Mas aí que está o sabor da vida. É ser difícil mesmo. É fácil achar um diamante? Aí que está o desejo, você correr e buscar o que é difícil, né? Queria falar desse sujeito aí, Luiz Machado, é um grande brasileiro que está com 80 anos hoje. Ele deu aula durante quase 20 anos na Universidade de Columbia, em Nova York, e ele criou um sistema chamado, estudou muito programação neurolinguística, e ele começou a dizer que a inteligência depende mais do sistema límbico do que do lado intelectual. Porque nós temos o lado esquerdo do cérebro, que é o lado criativo, emocional, lúdico, onde você desenha, você pensa em coisas bacanas, amor, sentimento. E o lado de cá é o lado do teu HD, onde você colocou todos os seus conhecimentos que você ensinou, aprendeu com a sua mãe, nos livros, na escola, no dia a dia, na vida, levando tombo. Então o lado de cá é o lado pragmático, o lado histórico, o lado de livros que você aprendeu. E o lado de cá, o lado criativo, o lado emocional, lúdico, onde você se emociona, chora, ri, tem sentimentos. Então, ele criou um assunto, um braço da programação neurolinguística chamado emotologia. E, dentro para fora, motos, logia, estudo. Que é um estudo de sentimentos, onde se você controlar os seus sentimentos e colocar emoção nas coisas, você fica com mais poder, você tem mais energia para você viver, para você ser feliz. Porque quando você põe sentimento, fica muito mais emocional, fica mais importante, mais interessante.
Então, quando você começa a pensar na sua vida, olha que frase bacana: vá firme na direção da sua meta. Então, tenha objetivos. Tenha objetivos. Porque o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. Lembre-se que a fé tem tudo a ver com emoção, não é? E aí que está a hematologia, né? O estudo de sentimentos, você ter força, você ter poder. Vamos lá. Então, olha que meta, olha, isso aqui é um acróstico. A palavra acróstico é quando você põe a frase aqui e você vai usando assim. Isso chama um acróstico, né? A meta ela tem que ser específica, exatamente o que que eu quero. Se eu pensar num carro, um carro, não, que carro? Vai ter ar-condicionado? Vai ser direção hidráulica? Que cor que vai ser o carro? Como é que vai ser a roda de magnésio? Então, você tem que sonhar com perfeição na sua meta. O que você quer? Outra coisa, ela é mensurável. Quanto custa o carro? Não adianta falar, um dia eu vou ser feliz, isso é meta. Não dá para você mensurar ser feliz, então não é meta. Atingível, como é que eu chego lá? Bom, se eu ganho tanto, eu junto tanto por mês, eu compro, então é atingível. Relevância, importante. Por que é importante para mim? Por quê? Faça a pergunta, né? E temporal, quanto? A gente fala assim, um dia eu vou ser feliz. Sabe quando você vai ser feliz? Nunca. Porque no dicionário, no calendário, não existe a palavra um dia. Você tem que pôr data. Eu queria falar sobre esse cara aqui, que no começo do século, 1900 e alguma coisinha, as indústrias começaram a buscar pessoas, porque naquele tempo começou a ter a Revolução Industrial e muitas indústrias começaram a construir as coisas em escala. Então tinha que ter gente para trabalhar e tinha que ter lideranças. E eles falaram, como é que eu vou arrumar uma liderança, um gerente, um diretor, alguém inteligente? Então criou-se um teste chamado QI. Não é quem indica igual no Brasil, não. É quociente intelectual. Esse quociente intelectual aqui é uma pesquisa, é um teste que é feito com muito difícil, onde você testa a rapidez de raciocínio, a facilidade de você entender as coisas, a forma de equações, resolução de problemas, e aí você mede o QI da pessoa. A média de QI normal do ser humano é em torno de 70 a 80, 85. Albert Einstein tinha 130 de QI. Um dos homens mais inteligentes que já pisou nessa terra, tirando, logicamente, Jesus Cristo, que foi o nosso modelo ideal. Mas Einstein, ele era um cara extremamente inteligente. Então as empresas faziam o teste de QI para contratar os diretores das empresas. Isso no primeiro século, tá? No começo do século. Até que na década de 90, esse sujeito aqui, ó, Daniel Goleman, um americano, discípulo daquele brasileiro que vocês conheceram lá, que é o Luiz Machado, ele estudou em Colômbia e ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Foi um best-seller, ele estourou no mundo inteiro e ele começou a ver que o importante não era só ser inteligente. Você tem que ter flexibilidade, você tem que ter emoções, você tem que relacionamento, você tem que perdoar pessoas, você tem que relacionar bem com os outros e comunicar-se bem. A comunicação com amor, com carinho, muda todo o repertório. Nós estudamos na palestra anterior do Walter. Se você se comunica bem, o teu sucesso é muito maior. E você tem que pôr emoção. Você viu aquela bobagem lá da cela, né? Você não via emoção nas pessoas, não convenceu ninguém. Agora, quando eu estou falando aqui, eu estou emocionado, não estou? Eu estou eufórico. Pô, cara, compra a minha ideia, velho. Eu estou falando a verdade, eu estudei pra caramba para vir falar isso aqui para você, cara. Então você nota que eu estou falando uma verdade para você. Porque eu pesquisei, fui atrás. Né? Então, esse cara aqui começou a ver que o importante não era ser inteligente, e sim se comunicar bem. Aí o que aconteceu? As empresas, na década de 80, 70, na hora de contratar pessoas, faziam dinâmicas de grupo. Os mais velhos aqui lembram, quando você vai fazer emprego, procurar emprego, fazia dinâmica de grupo para saber se você era nervosinho, se qualquer coisinha, vidrinho, você trinca. Se você fica emocionado, não é? Se você se comunica bem. Ser o mais inteligente não é importante. Todo mundo é inteligente. Agora, comunicar-se bem é importante. Então, isso aqui na década de 90.
E por fim, a terceira inteligência, essa senhora chamada Dana Zohar criou um livro chamado Inteligência Espiritual, que é o QS, espírito de inglês, né? Espiritual. E essa mulher aqui, dá uma olhadinha no currículo dela. Uma americana, casada com inglês, formada em Harvard, pós-graduada no MIT, mudou-se para a Inglaterra junto com o marido, foi estudar, dar aula em Oxford, e ela criou esse livro. Olha lá, ó. Ela achou o ponto de Deus do cérebro. Lembra que eu falei da glândula pineal? Ela achou esse ponto aí. E aí, a partir daí, ela começou a ver o quanto que era importante as pessoas terem uma inteligência espiritual. Então, tem mais uma pratinha para você colocar lá. Qual é a sua religião? Você tem estudado? Você tem pesquisado por que Jesus veio aqui? Você tem tentado descobrir por que é importante não roubar? Por que é importante não ser malandro? Por que é importante perdoar os outros? E aí você começa a fazer diferença. Você começa a pensar. Vamos lá. Essa Dana Zohar, as palestras dela custam uma fortuna. Ela está dando palestra no mundo inteiro. Então, pessoas espiritualmente inteligentes são pessoas que são levadas por valores, têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade, não tem medo de problemas. São holísticas. O que é ser holística? Olhar o mundo como um todo. Não é olhar a árvore, é olhar a floresta. Quando você é contratado numa empresa, você não vai ver teu setor, você vai entender a empresa inteira e se olhar como um contexto maior. Então, quem é espiritualmente inteligente, que é o que as empresas querem hoje, é uma pessoa que olha o mundo de forma genérica, e não só agora, mas pela vida inteira, porque nós somos eternos, não é? A gente morre, mas a nossa alma continua evoluindo, não é? Então, celebra a diversidade, tira proveito da diversidade de cada um. Cada raça tem uma contribuição a dar, não é? E assim por diante. Perguntam sempre por quê. Aliás, eu queria já deixar mais uma diquinha para você. Existem dois tipos de fé: a fé raciocinada e a fé de dogma. O que é um dogma? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque não pode. Não, mas me explique por quê. Se você não explicar, eu vou continuar fazendo. Porque eu sou crítico, eu quero saber por quê. Se você me convencer, eu passo a não fazer. Então eu quero que você, a partir de agora, comece a fazer perguntas. Por quê? Vai no teu pastor, vai no centro espírita, vai no evangélico, vai no padre. Por que eu não posso isso? Me explica. Se me convencer, eu vou fazer. Se não, meu amigo, porque eu tenho uma inteligência espiritual e eu tenho uma fé raciocinada. Uma coisa importante, lembra que eu falei de instinto no começo, do bicho, do animal, que ele quer fazer tudo, não é? E, por uma questão de sobrevivência, nós não somos bicho mais, tá? Então, eu estou andando na rua, eu acho uma moça linda. Nossa, que linda, mas ela tem uma aliançona na mão esquerda. O meu desejo era pular em cima dela, dar uns beijaços nela, né? Mas a hora que eu vi a aliança, a minha vontade foi: eu vou respeitá-la, né? Às vezes eu estou andando na rua, eu adoro sorvete, amo sorvete. Eu não posso ir para sorveteria que eu quero comer sorvete de massa, chocolate, ameixa, eu amo. Estou andando na rua, sorveteria, pô, que vontade de tomar um sorvete. Aí eu lembrei que eu ando meio diabetes, estou com 130 de diabetes de açúcar no sangue. Aquele desejo de tomar sorvete, mas a minha vontade é maior porque eu quero sarar. Então eu seguro o meu desejo para ter vontade de sarar. Notou a diferença? Você tem que começar a pensar nisso, você. Será que tudo que eu desejo eu posso fazer? O apóstolo Paulo diz: muitas coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer, eu não faço. E o que eu não posso fazer, eu faço. Paulo tinha conflito, o apóstolo Paulo. Eu queria falar dele se eu tivesse um tempinho, que é um maravilhoso. Um discípulo que não viveu na época de Jesus e se transformou no melhor apóstolo que Jesus teve. O apóstolo das cartas, né? Que escreveu muitas cartas. Muito bem. Notou a diferença de desejo de vontade? Isso aqui é instinto, gente. Isso aqui, ó, é uma decisão. Ok?
Olha o que Paulo disse na carta que ele escreveu aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que essa mente, sabe, seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que Paulo está dizendo que eu tenho que renovar minha mente. Eu não nasci sabendo tudo. Eu tenho que mudar minha forma de pensar. Eu tenho que renovar minha forma de pensar, mas sempre de acordo com a vontade de Deus. Aliás, no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem? A vontade de Deus. Então eu tenho que tentar conciliar a minha vontade com a vontade do Criador, que aí eu estou bonito. A palavra religião significa religare. Então eu quero me religar com Deus. Se eu conseguir aproximar a minha vontade com a vontade dele, eu estou no caminho certo. Então eu tenho que começar a renovar minha mente, começar a trocar minha vontade, meu desejo por vontade, segurar aquele sentimento de ódio, de ciúme, de egoísmo e transformar isso em amor, em caridade, em amor ao próximo. Porque mágoa é água parada, apodrece, e mágoa dá câncer, mata. Queria citar aí um assunto de autoconhecimento. Jesus Cristo tinha um apóstolo que ele era mais próximo, que era Simão Pedro. Simão Pedro conviveu com Jesus, e naqueles anos ele pescava com Jesus, ia andar com Jesus. Jesus dormia na casa de Simão Pedro, e eles tinham muita afinidade. E aí um dia, pouco antes do Calvário de Jesus, na noite anterior, Pedro estava conversando com Jesus, falou: mestre, eu amo demais o Senhor, nunca vou me esquecer de tudo que o Senhor fez por nós, estarei sempre ao seu lado e nunca vou traí-lo. Jesus, como grande sábio mestre que era, que conhece o coração de todos, ele sabia das imperfeições de Pedro, e disse para ele: ah, Simão Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. Pedro começou a chorar e não acreditava que era verdade isso. Todo mundo sabe que isso foi verdade, né? Então nós vimos que Pedro não se tinha um autoconhecimento tão profundo assim, porque ele nunca imaginava que ele fosse trair Jesus num momento de dificuldade. Quanto mais nós, que somos perfeitos e não tivemos o privilégio de ter um Jesus encarnado do teu lado, como Simão Pedro teve, né? Então a gente tem que tomar cuidado com nossos sentimentos, que podem ser traídos por sentimentos que a gente mesmo às vezes não sabe que tem. Então o auto-perdão é importante. Como você está em evolução, coisas que você fez há 10 anos atrás, você pode se arrepender. Puta, olha o que eu fiz lá atrás, velho. Agora, perdoar os outros é fácil. Ah, eu perdoei esse cara que me ofendeu, mas também nunca mais olho na cara dele e pronto. Agora, perdoar você mesmo é mais difícil, não é? Imagine Pedro, gente, que se escondeu, negou Jesus 3 vezes. Será que a consciência dele pesou ou não? Mas eu queria citar esse sujeito aqui para vocês. Paulo, o apóstolo Paulo, ele viveu depois de Jesus. Jesus já tinha morrido quando Paulo era perseguidor de cristãos. Ele era romano, ele trabalhava no Sinédrio, era um cara extremamente culto, inteligente. Ele era perseguidor de cristãos, tanto que ele ajudou a apedrejar Estevão, que foi um grande pregador de Cristo. E Paulo, ele era fervoroso nas coisas que ele queria fazer, e ele achava que ele estava certo, ele era judeu, e judeu tinha que perseguir cristão e matar cristão. E tanto que ele pediu autorização lá para o Sinédrio e falou: ó, eu quero ir para Damasco, que eu vou pegar lá um sujeito lá que está pregando lá, eu vou atrás dele. Aí autorizaram, ele pegou uns cavalos lá, o pessoal, e foi na estrada para Damasco. Jesus faz uma interferência sobre Paulo, e ele cai do cavalo, aquela luz enorme, fortíssima em cima de Paulo, e Paulo fica cego naquela hora, e Jesus fala: Saulo, que ele chamava Saulo de Tarso. Tarso era a cidade que ele morava, ele chamava Saulo. Aí Jesus falou para ele: Saulo, porque Jesus já estava no céu, né? Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era perseguidor de cristão. Ele falou: pô, peraí. Imagina um susto, ele ficou cego na hora.
Bom, eu não vou continuar a história, que todo mundo já conhece, né? A maioria já conhece a história de Paulo, que aí ele se tornou Paulo de Tarso, se tornou o apóstolo de Cristo, mudou completamente a vida dele. Agora, eu queria voltar naquela tela anterior. Será que foi fácil para Paulo pensar, depois se tornou um grande cristão, que fez 1000 coisas para divulgar a mensagem de Jesus Cristo? Ele ajudou a apedrejar Estevão. Ele negava Jesus, ele perdoava cristãos. Foi fácil para ele olhar para trás do passado dele? Então, às vezes a gente, pode ir para frente 2 vezes. Às vezes a gente se arrepende de coisa que fez há 2, 3 anos atrás. Também não me perdoou. Você tem que se perdoar sim, porque naquela época você achava que era o melhor que você tinha que fazer. Se você errou, escorregou, você errou o alvo. Tente de novo, mas perdoe-se a si mesmo, ok? Só para... Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. O assunto da moda, sustentabilidade. Todo mundo fala de não cortar árvore, cuidado com o planeta, aquecimento global. Mas existe uma sustentabilidade muito mais importante, que é a sustentabilidade social, não tanto ambiental. Ética, pontualidade, respeito às regras, respeito à natureza e aos animais. E a palavra altruísmo significa querer o bem do próximo. Isso aqui é querer o bem do próximo. Será que eu estou bacana nisso aqui? Esse é o lado moral que eu falei no começo. Você não é bicho. Tem gente que acha que nasceu, comeu, bebeu, dormiu, morreu, tchau. Ué, cadê tua missão, velho? Cadê tua autorrealização? Cadê teu crescimento? Cadê tua evolução? Seu autoconhecimento? Conhece-te a ti mesmo. Mais um. Bom, então Jesus é o nosso modelo, né? Quando você for fazer uma coisa, está certo ou errado? Jesus faria isso? Você não erra, velho. Benefício do autoconhecimento: amplia minha consciência por potenciais adormecidos. Me traz saúde. Por que me traz saúde? Porque todas as doenças, isso é provado cientificamente, todas as doenças são psicossomáticas. Toda doença vem de meus sentimentos. Toda. Se você fosse perfeito, você não teria doença. Então, se eu me autoconheço e começo a perseguir problemas como inveja, ciúme, dor, mágoa, eu diminuo minha doença e eu tenho mais saúde, né? Psicosfera. O que é psicosfera? É a somatória dos sentimentos da humanidade no globo terrestre. Existem hoje 7 bilhões e 200 milhões de pessoas no planeta Terra. Esses 7 bilhões de pessoas estão pensando para o lado do bem ou para o lado do mal. Se o pensamento for mais para o lado do bem, a psicosfera fica mais positiva, mais clara, mais brilhante. Quando está um momento difícil, vou dar um exemplo. Natal, Páscoa, é linda a psicosfera da Terra, não é? Todo mundo pensa em amor, carinho, Jesus e tal. E no Carnaval? Qual é a cor da psicosfera? Então, a gente tem que ser, um dos benefícios do autoconhecimento, eu estou fazendo a minha parte em pensar por bem, em ser ético, pontual, amoroso, tentar ser melhor do que eu sou. Isso vai ajudar a psicosfera. É igual a gotinha no oceano. A minha parte eu faço. Vamos lá. Reconheço meus defeitos, minhas falhas como ser humano. Posso corrigir meu espírito. Segredo: crescimento moral, procurar evoluir, progresso espiritual e reforma íntima. Então, conhece-te a ti mesmo, como Sócrates nos ensinou. Pode mais uma, ganhar um pouquinho mais. Queria falar desse cara aí, gente. Esse sujeito, um negro que viveu na década de 60 nos Estados Unidos. Ele era filho de um pastor luterano. Filho de um pastor luterano, um sujeito extremamente culto, estudou teologia, pós-graduado, doutorado. O cara era um avião, gente. Família muito bem de vida, que o pai dele era muito rico. E ele teve uma missão na vida. Lembra que eu falei que a gente tem que ter uma autorrealização? A missão dele era conseguir acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. O pior é que ele vivia no estado da Geórgia,
O estado da Geórgia nos Estados Unidos era um dos estados mais segregacionistas que existia na década de 50, 60. Pra vocês terem uma ideia, era tão segregacionada a raça lá, que tinha cinema para branco e cinema para negro. Tinha calçada para branco e calçada para negro. Tinha bairro para branco, bairro para negro. A coisa era terrível. Se você era negro e estava dentro de um ônibus, entrasse um branco, você tinha que levantar ou dar o lugar para ele. Se não desse, você ia preso. Será que a coisa era feia lá, não? E ele levantou essa bandeira. E naquele tempo tinha uns grupos chamados Ku Klux Klan que matava negro. E ele encarou todo mundo, velho. E botaram fogo na casa dele. Tentaram matar a família dele. Uma vez a Ku Klux Klan pegou ele, deu um cacete tão grande nele, achou que ele estava morto, largou ele lá no chão. E ele sobreviveu. E ainda assim ele tinha aquele sonho, aquele ideal de conseguir, sem derramar uma gota de sangue, acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. O que esse cara fez? Convocava as pessoas e falava, gente, não é assim, nós não vamos aceitar isso, somos todos iguais. E aí ele convocou uma chamada Marcha para Washington. 20 milhões de pessoas foram a pé, inclusive muitos brancos que queriam acabar com a segregação foram até Washington, chamada marca. Eu classifico como o segundo discurso mais importante do mundo. O primeiro foi Jesus no Sermão da Montanha, mas o segundo eu acho que foi esse eu me arrepio todo quando eu me lembro de Martin Luther King na frente do Capitólio para 20 milhões de pessoas. Ele começa: I have a dream. Eu tenho um sonho onde as pessoas serão julgadas, as minhas filhas, eu tinha 3 filhas, minhas filhas serão julgadas não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Esse sujeito apanhou, bateram nele. Ele não podia ficar na casa dele, que ia matar ele tinha que ficar viajando, fugindo. E ele encarava, ele buscava pessoas que queriam pensar como ele. E ele conseguiu. De tanta pressão, o governo americano acabou escrevendo, fez uma lei de igualdade racial nos Estados Unidos. Claro que ainda tem muito racismo, lá tem, mas a lei diz que agora é crime. Isso graças a esse homem que tinha um ideal, tinha uma meta. Eu quero saber, você que está aí, jovenzinho, está aí sentado aí na minha frente, comece a pensar na tua meta, comece a pensar no seu ideal, comece a pensar num sonho. Você não é bicho que veio para comer, beber e dormir, ficar no celular o tempo todo vendo piadinha. Temos que ter uma missão nessa vida. Queria contar mais. Do lado de lá, Bill Gates, o homem mais rico do planeta Terra. Atualmente, a fortuna dele é de 86 bilhões de dólares. Ele é do ramo de informática, como todo mundo sabe, fundador da Microsoft. Esse cara, na década de 90, em 93 mais exatamente, ele e sua esposa, chamada Melinda, eles criaram uma fundação chamada Instituto Melinda Gates. E ele tinha uma missão, ele tinha um ideal. Todo mundo achava que o mais rico do mundo era o cara mais egoísta do mundo. Pelo contrário, sabe o que ele fez? Criou o Instituto Melinda Gates. E um dia, ele ligou para o Warren Buffett. Esse homem aqui, na época, era o segundo homem mais rico do mundo, também americano. Esse aqui é do ramo de ações. Ele começou a comprar ações com 12 anos e falou: comecei muito tarde. O cara era um bicho. Ele ficou bilionário. É um cara muito simples, mora na mesma casa, uma casa simples de classe média, tem um carro que ele usa há mais de 15 anos, e ele é dono de frotas de jatos, por exemplo. É um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Esse sujeito aqui, o Warren Buffett, sistemático, velhão já, tinha seus 70 e pouco, liga um Bill para ele: Warren, tudo bem? Quero conversar com você. Cara, eu tenho 2 horas para você na quarta-feira. Aí o Bill Gates pega o helicóptero a jato dele e chega lá e começa a conversa. Era para ser de 2 horas, ficaram 7 horas e meia conversando. Daí 3 dias, convocaram a imprensa para dizer que Bill Gates doou para o Instituto Melinda Gates simplesmente 38 bilhões de dólares para o Instituto Melinda Gates.
E ele convenceu a dar mais 30 bilhões de dólares para o Instituto Melinda Gates para acabar com acabar não, né? Diminuir pesquisas para fome na África, ebola e AIDS. E acabar com a fome, acabar. Aqui não é um negócio complicadíssimo, mas ajudar. Gente, atitudes como essa fazem com que nós tenhamos esperança na humanidade. Esperanças que tem muita gente que tem uma missão, que tem uma autorrealização e quer buscar o que é melhor. E cabe a nós começarmos a plantar o nosso sentimento desde já. Você que é jovem, lembre-se da escala de Maslow. Você tem que pensar na tua missão, porque senão não tem valido a pena você ter vindo até aqui. Você tem que evoluir, querendo ou não. Quando eu ponho essa mensagem aqui, eu vou contar, se vocês me permitirem, a minha visão pessoal sobre o que aconteceu com a minha vida. Hoje, parei agora de dar aula na Unip, eu dei aula durante 11 anos de marketing, tenho uma empresa corretora de seguros há 28 anos em Sorocaba, tenho uma carreira bacana, 2 filhos lindos, uma casa muito bonita, estou muito feliz. Mas sempre foi assim. Eu venho de uma família pouco religiosa. Meu pai se caracterizava meio espírita, minha mãe meio católica, mas ninguém frequentava nada, não tinha religião na minha casa. Quando você está no meio que você vive, você é o que é. E a gente não tinha religião na minha casa. No ano de 1980, meus pais se separaram e eu fiquei morando com meu pai e meu irmão na casa. E eu estava no último ano de faculdade, eu era músico, toquei durante dos 17 aos 23 anos, eu toquei trompete numa banda, dos 13 eu comecei a estudar música, e aos 16, dos 17 até os 23 eu toquei numa banda muito bacana, toquei com muita gente famosa, Luiz Arão, Alcione, Simone naquela época, fiz muito baile show bacana e tal, mas eu falei, eu vou ficar viajando a vida inteira, eu não quero isso pra mim, eu vou mudar minha vida. Estava no último ano de faculdade de economia, resolvi sair da banda e falei, vou atrás de emprego. Saí da banda e fui procurar emprego no último ano de economia. O que aconteceu? Não arrumava emprego. Era músico, cabeludo. Quem quer lembrar de mim? Não tinha tradição nenhuma, pouca fé, não tinha pessoas na minha casa dando experiência, dando exemplo, e eu cheguei no fundo do poço. Com 23 anos, em janeiro de 1984, sou velho, eu estava com 23 anos, desempregado, sem carro, meu carro na garagem, sem gasolina, eu sem dinheiro, minha situação dramática, sem namorada, eu não podia voltar em casa, porque eu tentei entrar na faculdade e não deixaram entrar, porque eu estava atrasado 3 meses na parcela, não podia entrar na faculdade. Meu carro sem gasolina, eu não podia voltar em casa, meu irmão estava com uma menina lá, devia estar jogando dama, alguma coisa, eu não podia ir para minha casa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? E eu comecei a me desesperar à noite, sozinho, na rua, sentei numa calçada, na Avenida Alberto Andaló, Avenida de Bacite, São José do Rio Preto, sentei no chão, na sarjeta, e fiquei muito triste, que foi o fundo do poço. Eu desempregado, sem dinheiro, bom, imagine. Foi quando eu fiz uma súplica para Jesus Cristo. Súplica, gente, para quem não sabe, é uma oração fervorosa, uma oração desesperada. E eu fiz uma súplica para Jesus. Jesus, abre uma porta para mim, pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que fazer. Só o Senhor pode me ajudar agora, que eu não tenho ninguém. Só o Senhor pode me ajudar. E chorei até umas 3, 4, 5 horas até voltar para minha casa. Isso foi aproximadamente no dia 20 de janeiro de 1984. No dia 20 de fevereiro de 84, eu fui admitido na Bradesco Seguros, na área de seguros, e estou há 34 anos com seguros. E eu mudei minha vida. Por que eu quero falar isso para você? Eu não quero que você venha, evolua pela dor, mas sim por amor. Não tenho que passar o que eu passei. Senhor, quer um abraço? Quer me dar um abraço? Eu queria que você
começasse a pensar que você pode mudar agora a tua vida, desde já. Lembra dos pratinhos? Comece a pensar na sua ética, na sua moralidade, no seu profissional, no seu estudo, que você vai conseguir chegar lá. Então, nem tudo está perdido, né? Você pode começar desde já a mudar a sua vida. Você pode começar a alterar e pensar o que você pode fazer de melhor na sua vida. Acredite mais em você mesmo. Seja você quem busca suas virtudes. Porque você tem que fazer uma reforma íntima, lembra? Você pode evoluir. E eu queria terminar com uma frase de Jesus Cristo, lógico, né? Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, conheça-te a ti mesmo. Muito obrigado.